Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Seguinte, essa aula aqui é muito interessante porque a gente vai discutir Revolução Russa. Revolução Russa. Então fica ligado porque é um tema fundamental para a gente entender várias situações que vêm ao longo do século XX e que têm desdobramentos importantíssimos também no século XXI. Belezinha? Vamos junto? Então vamos lá. Bom, Revolução Russa. Para entender a Revolução, evidentemente que a gente precisa começar a falar do que estava acontecendo antes da Revolução. Como é que era a Rússia antes do processo revolucionário? E o processo revolucionário russo começa por quê? A Rússia era, no começo do século XX ainda, ou seja, no final do século XIX ainda, um país absolutista. Ela tinha praticamente todas as características de um Estado absolutista, daquele modelo que foi derrubado lá na França no século XVIII, lá na Inglaterra do século XVII. Tudo bem? Então, falar de Rússia no final do século XIX, começo do século XX, é falar necessariamente do país mais atrasado da Europa. É falar necessariamente do país com todas as práticas absurdas e estranhas para um país que a gente imagina no começo do século XX. Tudo bem? Nem o Brasil tinha uma concentração de poderes tão grande como a Rússia, nem o Brasil tinha uma legislação tão curta do ponto de vista trabalhista como a Rússia, nem o Brasil tinha uma presença tão forte da igreja dentro do Estado como a Rússia. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada. Bom, por que esse movimento é importantíssimo? Primeiro ponto, é a primeira revolução vitoriosa inspirada no socialismo. A gente já teve outras, né? A gente poderia falar aqui da Revolução de 1848 na França, ou poderia falar aqui também na França da Comuna de Paris de 1871. Mas não. Quando a gente tem a Revolução Russa, é a primeira revolução inspirada no socialismo que triunfa, que dá certo, que vai para frente. Professor, mas a Rússia faliu. Ela faliu, mas a revolução funcionou. Tudo bem? A revolução funcionou, implementou o governo que queria. Então é nesse sentido que a gente diz que dá certo, tá? É nesse sentido que a gente diz que ela é vitoriosa. Tudo bem? Bom, já disse, Rússia pré-revolucionária, absolutismo. Né? Absolutismo. Eu tenho lá o czar Nicolau II no poder, né? Tem uma fotinho dele aqui, né? Ele com a czarina. Repara que tem toda aquela indumentária, toda aquela roupa, né? Todo aquele cenário, pose, símbolos, né? Por trás dessa foto, quer dizer, cada broche, né? A quantidade de tecido, a postura dos dois, isso tudo remete àquela estrutura de poder que a gente costuma ver nos monarcas europeus, não é? Lá nos monarcas europeus a gente vê isso também. Você conhece sem dúvida aquele quadro do Luís XIV, né? Ou mesmo o quadro do Luís XVI e também o do Luís XVIII, né? Que são quadros bastante emblemáticos que trazem diversos símbolos da monarquia francesa, né? Tudo bem? Então, absolutismo. Quando eu falo absolutismo, quero dizer o quê? Quero dizer que eu não tenho Constituição. Quero dizer que eu não tenho um órgão que representa a população, seja esse órgão, né, um Congresso, um Senado, ou seja, um parlamento. Né? Eu não tenho direitos civis, eu não tenho direitos políticos, eu não tenho liberdade de expressão. Então é uma situação bastante complicada essa situação da Rússia, porque ela traz até o século XIX essa estrutura política que o iluminismo questiona lá desde o final do século XVII com o Locke, né, e ao longo de todo o século XVIII com os pensadores franceses. Tudo bem? Então o absolutismo. País mais atrasado da Europa. Claro, evidentemente, é um país que não se modernizou politicamente. Por quê? Porque não tem uma sociedade moderna. Ela não tem uma sociedade urbana, uma sociedade industrial, ela não tem uma sociedade composta por uma classe média. Eu tenho uma estrutura social muito engessada na Rússia, tá? Por exemplo, eu tenho aqui concentração fundiária, né? Eu tenho praticamente feudos, repara, né? Os boiardos, que são os nobres donos dessas grandes fazendas, nas quais trabalham os mujiks, né? Quem são os mujiks? Os camponeses,
Quem são os boiardos? São os nobres proprietários. Então eu tenho essa sociedade. E a classe média, ou a classe burguesa, ela é muito pequena. Então os boiardos, os grandes proprietários, a gente sabe, né, que ao longo da história a gente acompanha que eu tenho sempre uma primeira classe social que é envolvida com a propriedade de terra e ela compõe o Estado. E à medida que a sociedade vai se modernizando, se dinamizando com a presença de comerciantes, né, e depois com a presença de empresários, aí as reformas políticas e sociais vão acontecendo com classe média urbana, trabalhadores de fábrica, né, operários e tal. Mas não é o caso da Rússia. A Rússia não tem essas camadas sociais num número muito significativo capaz de demandar, de pedir, de exigir a presença de reformas políticas que incluíssem mais pessoas. Tudo bem? Tá certo? Bom, país mais atrasado, então, não tem uma indústria significativa, não tem uma sociedade dinâmica, é um país onde eu não tenho liberdades individuais. Por quê? Porque eu não tenho constituição, somos todos súditos do czar, né? Sem constituição a gente fica sujeito às vontades do czar, à legislação imposta pelo czar. Igreja ortodoxa, né? Claro, eu tenho uma relação muito forte entre igreja e Estado, e se eu tenho uma relação muito forte entre igreja e Estado, né, eu tenho aqui a mistura do que é Estado, o que é religião, quem que legitima o poder do governante, quem controla a educação, né? Então a igreja está aqui muito misturada, o czar ele tem uma legitimação do poder, a sociedade vai ter essa educação muito forte, né, marcada pela presença da religião, que vai te ensinar desde pequenininho que o mundo tem que ser assim, que o czar tem que ser assim, que o boiardo tem que ser boiardo, que o mujique tem que ser mujique. Esse é sempre o papel da educação, né? Reproduzir a sociedade, ensinar você a viver nessa sociedade, né? Isso num determinado escopo de educação. Claro que eu posso promover uma educação mais crítica, uma educação voltada para o questionamento, uma educação voltada, né, para a liberdade, como a gente costuma dizer. Mas nesse momento aqui na Rússia, eu não tenho uma educação voltada para a liberdade, eu tenho uma educação voltada para a perpetuação da lógica absolutista, da lógica dos boiardos, para a perpetuação da lógica dominante, né? Tudo bem? Tá me acompanhando? Concentração fundiária, mujiks, e eu tenho sim algumas indústrias. Mas repara que essas indústrias elas não são necessariamente russas, elas não têm capital russo. Ou seja, não é que a classe alta russa, né, as pessoas de posse da Rússia acumularam capital e investiram na indústria. Não, não é isso que acontece. O que acontece é que Bélgica, Inglaterra, França, Alemanha são países que têm essa elite industrial e são países que estão fazendo o transbordamento do capital. Tudo bem? Então, ó, Bélgica, França, Alemanha e Inglaterra, transbordamento de capital. O que é transbordamento de capital? Eu sou um industrial desses países, tenho tanto dinheiro, né? A minha indústria já está consolidada aqui, o que eu vou fazer? Eu vou transbordar o meu capital, vou levar o meu capital para um outro lugar. Qual lugar? Rússia. Por que Rússia? Porque na Rússia eu não tenho legislação trabalhista, anota aí. Na Rússia não havia legislação trabalhista, então o mujik que viesse a morar numa cidade como Putilev, por exemplo, que era um núcleo industrial, né, ele ia morar ali e ele ia ter que trabalhar sem a presença de uma legislação trabalhista muito forte, muito consistente. E aí, se eu não tenho uma legislação trabalhista muito forte, muito consistente, o capital instaurado ali, implementado ali, vai determinar como é que vão ser as relações de produção. Então, o tamanho da jornada de trabalho, o tamanho do salário, as condições do trabalho, tá certo? Então, essa industrialização que a Rússia tem no começo do século XX não são indústrias russas, ao contrário, são indústrias de outros países, é capital de outros países que vão ser investidos, ou que vai ser o capital investido na Rússia para otimizar os lucros. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Bom, mas como é que era a condição da classe trabalhadora na Rússia?
Bom, aqui a gente tem uma imagem que fica muito clara. Aqui eu tenho um banquete da elite russa e na outra imagem aqui do lado eu tenho a condição da classe trabalhadora. Você já deve ter visto um quadro do Van Gogh chamado Os Comedores de Batata. Quem são os comedores de batata? São os trabalhadores, que são chamados de comedores de batata por um motivo muito simples. Eles são os caras que não têm grana para comer, né? Então não consegue comer, não tem o que comer, vai comer batata, porque batata é relativamente barato, batata é fácil de plantar, tem um potencial energético imenso, né? Muito carboidrato, então você vai ter uma alimentação à base de batata, sopinha de batata, então aquela sopa, né? Aquela água quente com batata no inverno russo é o que há de mais típico para a classe trabalhadora, tá? Que é o que a gente pode ver de fato as pessoas comendo aqui nessa imagem. Tudo bem? Tranquilo? Desigualdade social, portanto, né, é a marca do Estado czarista, né, da Rússia czarista. Por que desigualdade social? Porque ao passo que eu tenho boiardos, que são latifundiários, eu tenho mujiks, que são camponeses. Detalhe, não ia nem falar, mas eu vou dizer, escreva aí. Até 1862, escreva aí, até 1862, os mujiques têm relações servis com os boiardos. Ou seja, na Rússia, até 1862, os mujiques são servos dos boiardos. Aí você me diz, pombas, Vitor, mas como assim? Pois é, assim, mujik servo. Por que servo? Porque aquela relação de lealdade, de estar preso à terra, de pagar talha, corvéia, tostão de Pedro, banalidades, lembra esses impostos feudais? Era essa a realidade de um trabalhador na Rússia. E ninguém faz nada? Não, fazem, né? Tá aqui, movimentos oposicionistas. Esses movimentos oposicionistas são todos clandestinos? Por que são todos clandestinos? Ora, por quê? Porque se eu não tenho liberdades individuais, se eu não tenho liberdade individual, eu não tenho direito de me manifestar, eu não tenho liberdade de expressão. E se eu não tenho liberdade de expressão, bom, aí a coisa ficou complicada, porque eu não posso dizer, então se eu vou dizer alguma coisa contra o czar, eu preciso dizer isso clandestinamente, ou seja, ilegalmente. Eu não posso fazer oposição, escrever um artigo no jornal, publicar um jornal livremente, abertamente contra o governo. Tudo bem? Então essa situação vai levar à clandestinidade, tudo bem? Clandestinidade desses movimentos oposicionistas. Bom, mas eles existem. Existem e são, por exemplo, os nihilistas, que são anarquistas, tá? Que são anarquistas. O que eles fazem? Atentados. Atentados. Eles acreditam na necessidade de destruir violentamente a ordem estabelecida. Então eu vou promover atentado, eu vou assassinar o czar, eu vou assassinar a czarina, eu vou assassinar agentes do Estado. E eles conseguem cometer alguns assassinatos importantes, sim, tá? Então é um movimento significativo que tem alguns líderes aí russos, né? O Bakunin, o Tolstói, né? O Kropotkin, são algumas das lideranças anarquistas russas, tá? Depois, um outro movimento chamado Narodnik. Narodnik. Movimento Narodnik. Tá aqui, ó, para você escrever Narodnik. Tá vendo? Narodnik. Ou pode tirar o i aqui se quiser. Narodnik. Narodnik tem a ver com Narodny, né? Que é camarada. Narodnik é aquele que faz Narodnichetstvo. Narodnichetstvo quer dizer camaradagem. Essa camaradagem, o que significa? É uma revolução individual, é uma resistência individual. Eu vou, né, ter uma comunidade rural camponesa, que nós vamos chamar de Mir. Mir quer dizer paz, quer dizer comunidade, quer dizer grupo, quer dizer viver em harmonia. Mir, por isso que a estação espacial russa no final da Guerra Fria é Mir, né, porque é um momento de conciliação com os Estados Unidos, então é a Mir, né, que tem a ver com paz, comunidade, terra e tal. Essa comunidade fazia o seguinte: o que eu sei que eu posso te ajudar?
Eu sei plantar, então eu te ensino a plantar. Eu sei pescar, eu sei caçar, eu sei ler, eu sei costurar. O que eu sei que eu posso te ensinar? E você, o que você sabe que pode me ensinar? É na base da troca, é na base da camaradagem. Então vamos viver nessa comunidade com base na camaradagem. Essa vai ser a ideia. Percebeu? Essa é a ideia. É uma ideia muito importante, uma ideia muito forte. Em lugar de eu ficar reclamando do governo, eu vou tomar medidas para fazer, né, a vida do outro melhor e fazer a minha vida melhor. Isso é muito bonito, isso é muito poderoso, isso é muito transformador. Sensacional, o Narodnik. Depois eu tenho dois partidos, né, que o czar vai meio que tolerar, que é o Partido Socialista Revolucionário, que não é importante para a gente, que é composto por camponeses intelectuais, e esse que é o partido importante para a gente, esse que eu vou falar agora, que é o Partido Operário Social Democrata Russo. Partido Operário Social Democrata Russo, fundado em 1898 por um grupo de intelectuais. Esse partido, ele faz reuniões, né, periódicas, anuais. Nessas reuniões, ou numa dessas reuniões, lá no ano de 1903, ele vai se dividir em dois grupos. Um grupo que a gente chama de minoria, ou seja, menchevique, e um grupo que a gente chama de maioria, ou seja, bolchevique. Minoria, menchevique, maioria, bolchevique. Qual que é a diferença entre os grupos? Os mencheviques acreditam que a gente tem que fazer primeiro na Rússia uma revolução tipo a Revolução Francesa, ou seja, primeiro a gente tem que implementar o capitalismo na Rússia, desenvolver o capitalismo na Rússia, para depois disso, promover a Revolução Socialista. Por que tem essa crença? Porque o Marx, que é o ideólogo desse partido, né, socialista, o inventor do socialismo, o Marx diz o seguinte: um sistema, um modo de produção é substituído por outro na medida em que a gente tem o desgaste desse primeiro. Então, primeiro eu tenho o feudalismo, para daí ter a crise do feudalismo, para daí vir o capitalismo. Primeiro eu tive o modo de produção asiático, para daí o modo de produção asiático entrar em crise, para daí vir o modo de produção escravista. Para daí o modo de produção escravista se fortalecer e falir, para daí vir o modo de produção feudal. Tudo bem? Então ele acredita nesses ciclos. Então, para os mencheviques, ou seja, para a minoria do partido, eu primeiro preciso fazer a revolução burguesa, levar o capitalismo para, com o capitalismo em crise, levar a revolução socialista. Tá? Essa é a maneira de pensar da minoria do Partido Operário Social Democrata Russo. Agora, os bolcheviques, eles entendem o seguinte: já está na hora de fazer uma revolução socialista com a participação dos operários e camponeses, que devem ser liderados por um partido 100% revolucionário e disciplinado. Quer dizer, eu preciso trazer uma disciplina, eu preciso trazer uma ordem, ou seja, não tem a ver com a anarquia, é isso que quer dizer disciplinado. Eu tenho uma estrutura muito rígida no partido, tenho uma maneira de pensar, eu tenho uma liderança, tudo bem? Então não é todo mundo igual e tal, que nem os anarquistas dizem que não tem um homem superior ao outro e tal. Isso não acontece. Isso não acontece. É um partido disciplinado, hierarquizado, né, que vai pegar em arma e vai derrubar o governo e tal. Essa é a ideia dos bolcheviques, da maioria, tudo bem? Da maioria do Partido Operário Social Democrata Russo, né, criado em 1898, que em 1903 se divide. Tudo bem? Bom, por fim, eu tenho um último partido, que é o Partido Cadete. Esse partido cadete é um partido muito fraco, porque é composto pela burguesia. Só que, como eu disse a vocês, não tem burguesia na Rússia. Então é um partido numericamente muito pouco expressivo, é um partido numericamente insignificante, para dizer a verdade. Tudo bem? Ele só vai ser criado lá em 1905, meio que às pressas, para atender um pedido do czar. Mas isso já é assunto para a próxima aula, já é assunto lá para 1905. Tudo bem?
Se liga, vou encerrar essa aula por aqui e a gente continua com o item 2, a Revolução de 1905, chamada de Ensaio Geral. Espera aí que eu já volto. Até mais!